Quem sou eu? Essa resposta eu só tenho em Jesus. Quando eu te conheci, Jesus, eu entendi quem eu era. Filha de Deus, amada do Pai. Eu não tenho mais medo, porque Tu estás comigo em todo o tempo. Independente das dificuldades e das minhas limitações. Ah, Senhor, Tu me usas. Tu me usas para abençoar as vidas. Jesus disse a mim: brilha a Tua luz diante dos homens, para que vejam as Suas boas obras e assim glorifiquem ao Pai. Eu sou filha de Deus, cidadã do céu, e a minha missão é proclamar ao mundo o Evangelho e a paixão de Cristo. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. E de novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh.
Nós cremos que o fluir do Senhor já está passando por aqui. E hoje Ele vai entrar em nossas vidas, em nossos corações. Sairemos daqui transbordando, cheias do Espírito Santo de Deus. Existe um som, sai de nós, o som do louvor fluindo em nós, rios de adoração. Teu nome, ó Deus, nós elevamos. Tu responde, nos diz o que fazer. É como o som de muitas águas. Teu fluir vem sobre nós. Com teu poder vem quebrantar os nossos corações. Mergulhar e nos alegrar ao som do cantar, iremos gritar. Oh, oh, oh. Vem fluir, ó Deus, com seu derramar, nesse quebrantar, vamos mergulhar e nos alegrar ao som do cantar, iremos gritar. Olá, mulheres do PIN, tudo bem? Meu nome é Edilene, eu sou do Campus Recreio e eu vim aqui para te contar um testemunho de fé. Eu tenho 45 anos hoje, sou uma mulher que tenho 2 filhas, gestei 7 vezes, perdi 5 gestações. Por que eu tô te contando isso? Porque eu sei que no coração de muitas mulheres a vontade, o desejo é de ter um filho. E por uma coisa e outra, às vezes não conseguem. Mas eu tô aqui para te encorajar a entender um pouquinho da minha história, viver um pouquinho comigo, para você entender que se Deus me deu, Deus também pode te dar. Eu tinha, na verdade, um histórico de trombofilia gestacional e eu não sabia. E isso fazia com que a bolsa, que tem a água e depois vem o sangue que cobre o bebê, ela coagulava e asfixiava os bebês. Só que eu não sabia disso. Eu gestei a primeira vez e perdi com 3 meses e meio. Já sabia que era uma menina, tive uma perda muito difícil, foi tudo muito traumático e não consegui engravidar de novo. Depois de 4 anos
Deus falou para mim, até o final daquele ano ele me daria um presente. E isso foi em março. Quando foi em dezembro, a Manuela nasceu, que hoje vai fazer 18 anos, agora dia 3 de dezembro. Eu estava muito feliz do fato de ter uma filha linda, saudável, que me completava como mãe. E a Manu começou a me pedir um irmão. E eu falei assim, mas Deus, como é que pode agora ela querer outro irmão e se eu não conseguir? Eu tentei e consegui engravidar. Engravidei pela terceira vez e perdi. Passado mais algum tempo, eu engravidei de novo e perdi. E aí, nesse momento que eu perdi o quarto, eu me desesperei e falei que eu não queria mais. Tudo isso gerou uma grande angústia dentro de mim, as perdas, as dores. E eu falei para o Senhor, Senhor, agora chega porque eu não consigo mais. Engravidei de novo. Todos os resultados que eu ainda precisava pegar não estavam prontos. E quando eu comecei a ver os resultados da gestação, não deu tempo de entrar com todos os medicamentos que eu precisava e por conta disso eu tive mais uma perda. Eu falei para Deus, se fosse da tua vontade, realmente eu já teria tido esse bebê. Então eu não quero mais e pronto, não quero mais. Eu mandei meu marido fazer vasectomia. E meu marido falou assim, não vou, é melhor a gente esperar. Eu falei, não, você vai fazer vasectomia. E ele falou, então tá bom. E naquela madrugada eu tive um sonho. Estava na porta de um cemitério e o meu marido estava do lado de dentro e eu falava para ele, fecha o cadeado. E ele falava para mim assim, eu não vou fechar, porque se eu fechar eu não consigo mais abrir. E eu falei, fecha o cadeado. E ele fechava. E no momento que ele fechava, um menino lindo passava do lado de fora, me jogava um beijo e me dava tchau. E aquilo acabou comigo, porque eu falei assim, o sonho de eu ter um filho, realmente, se ele fizer a vasectomia, eu não vou conseguir mais realizar, que é ter um outro bebê. E o Senhor falou claramente comigo, deixa, porque eu vou abençoar. E eu realmente, depois de um tempo, engravidei. Não foi fácil, tomava injeção todos os dias na minha barriga. Tudo que eu tinha que fazer como ser humano, eu fiz. O meu papel, eu fiz. O que era possível para mim, eu fiz. E o que era impossível, Deus fez. A Ana veio, tive muitos dramas na gestação, muitos problemas, mas ela veio linda, saudável, prematura, mas não precisou de absolutamente nada, nenhum recurso que foi usado, preparado para que ela usasse na perinatal, ela não precisou usar. É uma menina super inteligente que trouxe pra gente muita vida, muita alegria. E eu tô aqui para compartilhar isso com você, porque às vezes está muito difícil para você e você fala assim, eu não vou conseguir. Então assim, se Deus quisesse já teria vindo, se Deus quisesse já teria acontecido. Mas o que é pra gente fazer, nós temos que fazer. E o que é para Deus fazer, que é o impossível, Ele faz. E eu tô aqui para te encorajar. Faça a tua parte, porque o Senhor vai fazer a dele. E eu profetizo sobre a sua vida que você vai gerar filhos. Não perca seu sonho, porque Deus realiza sonhos. Um beijo para você e eu creio no poder de Deus na minha e na tua vida. Aleluia! Deus ainda faz milagres, amém, igreja? Que mulherada linda! Boa tarde! Tudo bem, gente? Meu Deus, eu nunca vi tantos pontinhos rosa no mesmo lugar. Parece um jardim florido, tudo bem? Eu quero começar orando, porque hoje nós temos algo que eu creio do coração de Deus. E vai ser só o início, porque nós vamos ainda ter algo que a pastora Renê vai trazer, algo que a Mary vai trazer, e vai só concluir com tudo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Então, eu queria que você, por favor, fechasse seus olhos, não se distraísse com nada e começasse a conectar teu coração com Deus. Começa a falar por que você está aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui porque eu quero te glorificar. Senhor, eu estou aqui porque eu quero te dar honra. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero fazer um altar de adoração ao teu nome. Eu estou aqui porque eu quero reconhecer que o Senhor reina e que o Senhor é o Deus do impossível, como nós cantamos. Eu estou aqui porque eu quero celebrar com a Edilene a vitória da vida dela. Eu estou aqui porque eu quero celebrar com a pastora Dana a vitória dela. Eu estou aqui porque eu quero celebrar com cada uma das minhas irmãs aquilo que elas têm vivido e vencido no Senhor. Estou aqui também para me juntar em oração com cada uma que tem estado em luta, porque nós juntas vamos conseguir ver o Senhor fazendo maravilhas em nome de Jesus. E quem crê e é mulher diz amém. Glória a Deus, eu gostei desse lado de cá, aleluia, que tá, ó, aleluia, amém. Deixa eu começar fazendo a pergunta para você, tá? Concentra. Se eu fizer a seguinte pergunta,
a vocês, o que vocês responderiam? Eu vou pegar algumas pessoas aqui, tá? De cobaia, só as que eu mais tenho contato, porque não vão ficar chateadas comigo. Se eu perguntar para você assim, quem é você? Pastora Monique, quem é você? Uma palavra, hein? Sem aula, uma palavra. Mãe. Ela falou mãe. Tá. Quem é você? Mônica, quem é você? Uma palavra, Mônica. Ilã. Quem é você, Tainá? Linda. Amei. Quem é você, Ana? Forte. Tá bom. Vou mais uma, hein? Vou mais uma aqui. Quem é você, Ruama? Guerreira. E você, Duane, quem é você? Corajosa. Amém. Interessante, porque se eu tivesse tempo para perguntar para cada uma aqui, a gente não tem, né? Não vamos fazer isso. Muitas de nós responderíamos essa pergunta falando não quem nós somos, mas o que nós fazemos. Por exemplo, quando Karina estava gravando a gente, né? Ela estava fazendo um vídeo de promoção para o Pink. Ela fez a seguinte pergunta, quem é você? Quem é você? A gente começou a responder. E eu respondi assim, no ímpeto, né? Eu sou pastora. Porque a pastora Thaís já tinha falado que era mãe. Eu não queria copiar, tinha que ser uma coisa original. Eu falei original, né? Um vídeo de um monte de pastora. Eu falei, eu sou pastora. Super original, né? Eu gosto disso. E olha que interessante. Quando a gente responde essa pergunta, muitas vezes a gente não fala quem nós somos. Muitas vezes a gente fala o que nós fazemos. Talvez algumas mulheres poderiam dizer assim, eu sou professora, essa é a minha vocação. Quem é professora? Uhul! Glória a Deus, que Deus encha vocês de ousadia para mudar a nossa geração e colocar em nome de Jesus a unção no coração das crianças e dos jovens. Amém? E o Senhor direcionou meu coração a, antes de falar sobre identidade, sobre quem a gente gastar alguns minutinhos extras introduzindo e desmistificando essa caminhada junto da identidade com o trabalho, a identidade com fazer. O que o Senhor ministrava em meu coração é, Hannah, muitas vezes vocês confundem o que vocês são com o que vocês fazem. E quando você confunde o que você é com o que você faz, você pode incorrer em muitos perigos. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu tive muito isso, muito. Eu ficava orando e perguntando a Deus assim, Deus, qual é o meu chamado? Quem já não teve essa questão em oração diante de Deus? O que eu, né, tia Edna? Deus, o que eu nasci para fazer? Qual é o meu chamado? Qual é o meu dom? No 1, 2, 3, Deus... A, B, C, D, F, J, K, L, M, N, O, P, Y, Z, mas não sei fazer nada. Quem nunca, né? Deu tanta letra, você não sabe o que fazer. E você fica buscando isso, qual é o meu chamado, o que eu nasci para fazer, o que eu nasci qual a missão da minha vida. E você faz disso o centro da tua busca, o centro da tua dedicação. E quando na realidade Deus quer que você entenda primeiro quem você é. Porque quando você entende quem você é, Ele vai te dar um entendimento do que você precisa fazer. Quando você tenta colocar o trabalho antes da identidade, eu estou só fazendo introdução rápida, tá? Quando você coloca o trabalho à frente da sua identidade, hoje o tema é quem sou, você pode cair em muitas armadilhas e hoje eu quero ser bem vulnerável com vocês, porque se tem um momento que a gente pode ser vulnerável pregando, é num culto de mulheres, amém? Amém. Eu creio que é um ambiente de liberdade e proteção. E eu vou compartilhar algumas armadilhas que eu mesma já caí. E eu quero que você comece a pesquisar se talvez você está caindo em alguma dessas armadilhas, tá bom? A primeira armadilha que você pode cair, quando você coloca o fazer antes do ser você pode confundir o teu valor e colocar o teu valor nas coisas que você faz e não em quem você é. A primeira armadilha que você pode cair é essa. Confundir o teu valor com aquilo que você faz. E como que funciona isso? Quando você coloca o teu valor no que você faz, eu já fiz muito isso. Quando te arrancam o que você faz, você fica sem sentido de vida. Te depositam confiança para você fazer algo. Ah, pastora Cat, você é maravilhosa, agora você vai cuidar do GAP.
você fala, uau, eu sou uma grande pastora. Você é. Amém mesmo. É. Só que aí, alguma coisa acontece e o bastão é passado para outra pessoa. Se você nesse momento, a pastora Cat não, tá, gente? Jamais. Mas se você no momento perdeu o teu senso de valor, porque o trabalho que estava incumbido nas tuas mãos saiu da tua mão, você está caindo numa grande armadilha. Você não entendeu quem você é. Você colocou a tua identidade baseada em um trabalho. E a tua identidade não está alicerçada em um trabalho. Sabe por que trabalho? O homem vem te dar um, depois o homem vai e te tira. Depois o homem vai te dar um, depois o homem vai e tira. Depois você entende que é o momento de fazer outra coisa, você muda de profissão. Você entende a vocação, você encontra outro dom, você faz isso, você serve aqui. Gente, tem gente que está hoje servindo aqui, que eu não sei se a pessoa é da mídia, se é da filmagem, se é do 5 estrelas, se é luxo da dança. Eu não sei de onde a pessoa é, porque a pessoa serve em tudo. Né? E glória a Deus por isso, aleluia. Mas a armadilha não é servir, todos nós servimos, amém? A armadilha é colocar o nosso valor no que a gente faz. Essa é a primeira armadilha. A segunda armadilha que a gente pode cair é nos tornarmos mulheres performáticas. Eu fui procurar no dicionário para ver se essa palavra existia, porque não é uma palavra muito comum e ela existe. E no dicionário essa palavra significa, deixa eu ler aqui o significado. Aquela que está preocupada em impressionar aos outros para poder se sentir mais importante. Hannah. Armadilha. Viver de performance. O que é a performance? A performance é você se tornar aquela mulher, não, eu sou ungida. Mulher ungida, mulher de fé não é fraca. Mulher ungida, mulher de fé não perde, não tem problema no casamento. Mulher de fé não tem problema com os filhos fazem tudo certo o tempo todo. Mulher de Deus, mulher crente, mulher da Ilã não sofre de doença, nem gripe a gente pega. Tem gente que está entendendo, tem gente que não está. Tem problema. Quando você vive de performance, você tem medo de contar as suas vulnerabilidades até para quem está do lado querendo te ajudar. Por quê? Porque você precisa impressionar. Porque o teu valor está em impressionar. Precisam ver que eu sou santa. Precisam ver que eu oro. Precisam ver que quando eu falo em línguas, tem muitas línguas. Se você não tiver muitas línguas, for só uma frase, você também é filha de Deus. E se você ainda estiver orando pelo batismo do Espírito Santo, você também é filha de Deus. Então, uma grande armadilha é a gente se tornar performática. Tem um grande homem na Bíblia, que eu tenho até um pouco de temor de usar ele nesse exemplo, porque ele foi o homem na Bíblia, né? Tirando Jesus, obviamente. Talvez o homem da Bíblia no Antigo Testamento, com certeza. O nome dele é Moisés. E lá, para não dizer que eu não li a Bíblia, em 2 Coríntios 3,13, o apóstolo Paulo vai revelar uma verdade sobre algo que aconteceu lá em Êxodo. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Eu quero te explicar só o contexto. Caso você, esse ano a gente está lendo só o Novo Testamento. Eu já falei, pastor Felipe, pelo amor de Deus, vamos ler o Velho, que eu amo o Velho Testamento. Quem aqui ano que vem quer ler o Velho e o Novo em nome de Jesus? Porque ele parou de fazer o Velho e o Novo porque o povo não estava lendo a Bíblia, não foi, pastor? Aí ele colocou só o Novo. Se a gente botar o Velho e o Novo, vocês vão ler a Bíblia toda? Em nome de Jesus. Então, vou falar para ele que todo mundo levantou a mão. 600 votos, já tem. O que eu estava falando? Em Êxodo, o contexto. Em Êxodo, o que estava acontecendo? O povo de Deus estava recebendo uma aliança. Na verdade, a pessoa
de Moisés estava recebendo a aliança com Deus. Ele estava no Monte Sinai, 40 dias de jejum, babá. Vocês lembram, né? Aliança com Deus, Deus estava entregando, derramando a aliança, né? Ali, confiando ali em revelação para Moisés. E Moisés estava lá naquele xarabacatá com Moisés lá no Monte Sinai. Quando ele desceu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava. As pessoas viram que estava resplandecendo e ele colocou um véu sobre o rosto. Eu sempre lia aquela passagem em Êxodo, eu pensava assim, gente, Moisés colocou um véu sobre o rosto porque estava brilhando muito. Era muita glória, muita unção. Ninguém aguentava olhar para ele. Era tanta santidade, tanta glória que ninguém aguentava. Só que o apóstolo Paulo, um homem cheio de revelação da palavra, vai desvendar esse mito lá na frente, em 1 Coríntios. E ele vai dizer assim, sabe por que Moisés continuou descendo e colocando o véu sobre o rosto? Porque ele não queria que os israelitas vissem que o rosto dele parou de brilhar. Ele não queria que ninguém visse que aquela glória parou de reluzir pelo rosto dele. Ele continuou descendo com o véu para ninguém perceber que aquilo não estava mais acontecendo. Isso é performance. Será que algumas de nós não estamos vivendo talvez dificuldades, talvez até lutas em áreas de pecado? E ao invés de se arrepender, de buscar um conserto, de pedir ajuda para alguém e falar, olha, socorro, eu preciso de ajuda. Socorro, isso está acontecendo no meu casamento. Socorro, isso está acontecendo na minha casa. Ao invés disso, você bota o teu salto, chega na igreja. Espera aí que eu não... Você chega na igreja e fala, tenho uma palavra para você hoje, pastora Flávia. Desculpa, pastora e psicóloga Flávia. Eu tenho uma pastora para você também. Tenho uma palavra para você também, pastora Luciana. E você começa a entregar uma performance quando, na verdade, você está toda quebrada. Na verdade, você devia chegar aqui e falar assim, pastora Flávia, eu não te conheço, mas você pode orar por mim hoje, porque eu estou passando a luta na minha casa. Só que você quer que aquele véu esconda que parou de brilhar, que você está precisando de ajuda, que você também é frágil, que você é ser humano, como todo mundo. Não caia na armadilha da performance. A terceira e última armadilha que eu quero falar com você é a armadilha de confiar na sua própria força. Essa aqui eu era mestre. Eu falo no passado porque eu já estou profetizando. Eu era mestre em nome de Jesus. Confiar na própria força, não precisa explicar muito porque é autoexplicativo. É quando um problema surge, ao invés de buscar o nosso lugar de oração, a gente já começa a fazer as contas. A gente já começa a calcular as estratégias de resolução. Afinal de contas, você é uma resolvedora de problemas. Afinal de contas, você é uma mulher forte. Foi assim que a tua família te criou. Foi assim que teu pai te criou, tua mãe te criou, independente. Você nunca dependeu de ninguém. Não é agora que você vai passar vergonha, não é verdade? E você confia no teu braço, na tua força. Ah, perdi o emprego, não tem problema. Eu tenho plano B. Ah, não deixa mais eu servir aqui, não tem problema, eu sei cantar. Se fosse a Roma, seria assim, né? Ah, me tirou do louvor, eu vou dançar. Ah, me tirou da dança, eu vou atuar. Me tirou da atuação, eu vou gravar vídeo. Me tirou do vídeo, eu vou liderar GT. Tirou GT, eu prego. Glória a Deus pela vida dessa mulher. Aleluia. Mas a gente não pode confiar na nossa própria força. E aqui eu entro na história de uma mulher que eu vou voltar no final. Essa mulher se chamava Sarai. E ela se deparou com um problema grande. Ela queria ter filhos. Ela não conseguia ter filhos. O Senhor falou. Você vai ter filho, você vai ter filho, você vai ter filho. O seu marido vai ser... Né? Na verdade, falou para Abraão, né? Você vai ser pai de multidões, pai de nações. Só que ela caiu na armadilha de confiar na sua própria força. Em Gênesis 16, versos 1 e 2, a palavra diz, ora, olha só que loucura, gente. Isso aqui não entra na minha cabeça. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tendo gerado nenhum filho, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, já fica imaginando a cara da pessoa. Egípcia, já imagino, né? Com os olhinhos assim. Chamada Agar.
Gente, não vou nem fazer brincadeira, porque às vezes tem gente que se chama o nome no lugar. Aí vou perder uma alma aqui. Disse Abraão, Sara chegou, o marido falou assim, ô vida. Acho tão bonitinho que chama de vida. Tu chama de vida, não chama, pastora Sara? Chama não? Quem é que chama o marido de vida aqui? Vida. Ô vida, o que tu acha? Estava pensando aqui, assim, a gente tem a Agar, né? Ela está aqui, vamos usar ela, né? O que você acha de a gente, né? Você e ela. E aí a gente tem a nossa descendência por meio dela. O pior de tudo é o final do versículo. Abraão atendeu a proposta de Sara. Não ouse fazer esse teste. Não ouse. Ela agiu pela própria força. Essas armadilhas são armadilhas que nos levam a colocar a nossa identidade abaixo do que nós realmente somos. Agora, pastora, beleza, você falou sobre armadilha. Eu não vou mais morder essa isca em nome de Jesus, mas o tema é quem eu sou e como eu entendo, como eu busco, como eu enxergo a minha identidade. E a minha mensagem só tem 2 pontos. O primeiro ponto é, você enxerga a tua identidade a partir da filiação. Quando tu pega o teu coisa de identidade, carteira de identidade, você vira aquele verso. Primeiro tem a tua foto, que geralmente é terrível, né? Porque foi no momento que tu não estava preparada. E aí você vira o verso, tem lá o teu nome, embaixo tem escrito assim, filiação. Como você sabe que você é Hannah? Porque o meu pai se chama Luiz Carlos Martins e a minha mãe se chama Márcia Maurícia Barbosa de Oliveira. Eu sou filha do Luiz com a Márcia. Como que você sabe quem você é? Você olha para trás e vê quem é o teu pai. É interessante porque quando eu mudei, eu nasci em Fortaleza, eu fui criada lá, pequenininha, e quando eu estava saindo da infância, entrando na adolescência, a gente se mudou para São Paulo para morar lá. Ai, não sei se tem paulista aqui, o Luiz não está aqui hoje, né? Gente, porque os paulistas me maltrataram. Eu sofri muito bullying, muito bullying. Imagina uma criança que sai do Nordeste. Quem é nordestino aqui, levanta a mão. Uhul! Isso aí! Né? Só nordestino no Rio, porque só nordestino entende. Amém. Mas se perguntar quem aqui tem pai ou mãe nordestina, é quase todo mundo. Que todo mundo no Rio quase tem pai ou mãe nordestina. Amém. Volta. Quando eu cheguei em São Paulo, gente, eu sofri muito, muito bullying. Eu falava assim... Ô tia, que horas é a hora da merenda? Tô brincando, né? Assim, é mais recifense, né? Eu sou cearense. Mas, enfim, finge que é isso para ficar engraçado. Ô tia, não tem merenda? Aí todo mundo, kkkkkk. Não tem merenda. É lanche. É lanche, porque eles falam assim, é lanche. E eu sofria, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E você sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a suprimir o meu sotaque. Eu comecei a ficar ouvindo como eles falavam e reproduzindo como eles falavam. Porque eu era uma criança, eu não tinha identidade. Eu não tinha um pai e uma mãe que entendiam o que estava acontecendo comigo. Eles não podiam reforçar quem eu era. Eles deviam falar para mim, se tu chega lá e fala assim, merenda, 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 porque eu sou cearense. Porque é isso que Deus faz com a gente. Só que eu perdi o meu sotaque, porque eu tinha vergonha que eles vissem que eu era cearense. Eu comecei a falar como eles, mas mesmo assim eles já tinham me pegado para Cristo e eu sofria bullying por causa disso. E eu estou contando isso para você porque nós fomos adotados por um pai. A palavra de Deus diz em Efésios 1:5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade de Deus.
E eu quero te dizer que se você é filha, assim como eu, carreguei o sotaque dos meus pais, porque eu tinha o DNA deles. Se você é filha, você também carrega as características do seu pai. E as características do teu pai são várias, mas só para a gente resumir, elas estão lá em Gálatas 5, 22, 23. As características do teu pai é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E domínio próprio. Ah, pastor, eu ando tão descontrolada, eu ando tão impaciente, desequilibrada em casa. Quando eu chego, aquele homem já vem, eu já dou logo um grito, as crianças, não sei o quê, nananana. Isso não está aparecendo com teu pai. Isso não é coisa do teu pai, porque coisa do teu pai é paz, paciência, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Então você precisa se parecer com seu pai. De quem você é filha determina a tua identidade. Amém? Capturou? E para a gente fechar, último ponto. Queria pedir ajuda aqui de um... que para mim é a coisa mais forte. E foi onde essa palavra nasceu. Porque se mistura muito com um pouco do testemunho mais recente da minha vida, que eu não compartilhei com ninguém, talvez com 1, 2 ou 3 amigas. Mas ninguém ouviu isso. O que determina a tua identidade? Uma palavra. Eu quero voltar na história de Sara, Gênesis 16, 3. Lá, quando você vê Sara entregando Abraão a Agar a Abraão, enfim, para pegar um atalho para que a promessa se cumprisse, com certeza Sara não entendeu a identidade dela. Com certeza Sara não entendeu que ela era princesa, que ela era mãe de multidões. Gente, desde o capítulo 12, Deus já estava falando com Abraão. Você sai daí, vaza, você vai ser pai de multidões. Deus já estava falando desde o capítulo 12. Deus estava confirmando e reconfirmando e falando de novo. Fez aliança de sangue com Abraão. Fez coisas incríveis com Abraão. Com Abraão e com Sara, porque eles são uma carne só. A promessa é para os dois, era para os dois. Ou seja, tinha palavra na vida de Sara, mas mesmo assim, ela pegou um atalho. Ela esqueceu quem ela era, ela esqueceu o que Deus tinha prometido para ela. E ela bagunçou a caminhada dela no meio de campo. Talvez você recebeu uma palavra de Deus assim como eu. Só que começou a soprar vento ao teu redor. Começou a vir circunstâncias que você não esperava. Talvez uma porta que se fechou de emprego. E você colocava toda a tua confiança naquele emprego. Talvez um relacionamento que nem por culpa sua não deu certo. Você fez tudo o que você podia fazer. E o homem te larga. O que você faz com isso? Talvez alguém aqui, eu não sei, eu não conheço todos vocês. Fez tudo certo no namoro. Mas não está tendo um casamento abençoado. Está tendo um casamento cheio de luta, cheio de briga, cheio de dificuldade. Talvez desde o dia que você se converteu, você devolve os teus dízimos, você oferta. E você tem precisado de mais provisão. Dificuldades, aflições batem nas portas de todas nós. Todas nós passamos por isso. Sara tinha recebido uma palavra, mas talvez por pressa, talvez por medo ou por incredulidade, ela pensou, Deus falou, mas talvez ele não quis dizer literalmente, talvez era filho da fé. Não é? Porque vem essas dúvidas no nosso coração. Talvez Deus não estava querendo dizer filho, filho. É tipo filho, um cachorrinho. Incredulidade, sugerindo justificativas no nosso coração. E Deus está falando assim, ei, eu tenho uma palavra. Quando isso aconteceu na vida de Sara, ela ainda se chamava Sarai, e Abraão ainda se chamava Abrão.
Depois que Deus muda o nome deles para Sarai, que significa princesa, e Abraão, pai de nações, pai de multidões, eles ainda vacilam na fé. Sara ouve Deus reconfirmando essa promessa a Abraão e ela escuta e ri. Por isso Deus fala para que o filho se chame Isaac, porque ela riu, significa sorriso. Então ela vacila na fé mesmo depois de Deus ter confirmado várias vezes a palavra. Mas sabe o que acontece depois que ela vacila na fé? A palavra continua trabalhando. A palavra continua trabalhando. E eu trouxe esse como último ponto porque algo aconteceu recentemente na minha vida, que provavelmente todos vocês sabem. Eu tive uma filha linda que se chama Ana Lu. Linda, linda, sorridente, perfeita, saudável, fofinha. E eu esperava muito por esse momento que eu seria mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu nunca sonhei assim de vestido de noiva. Eu sonhei que eu ia casar, mas eu sonhava com o momento da maternidade. Eu queria viver esse momento. E quando eu comecei a viver a experiência da maternidade, desde a primeira semana que eu cheguei em casa com a Ana Lu, é como se eu tivesse entrado num poço de trevas. Um medo, uma tristeza, uma angústia me tomou de tal forma que eu não conseguia olhar para minha filha e sentir amor. Eu não conseguia olhar para minha filha e sentir vontade de brincar com ela. Eu demorei 2 meses para olhar para ela, interagir com ela como filha. Em nenhum momento eu tive vontade de fazer mal. Eu nunca deixei de amar, eu sempre a amei. Mas eu estava dentro de uma profunda e densa treva de medo, ansiedade e angústia. Eu não sabia por quê, mas eu estava sentindo medo de tudo, de tudo. E nesse período, talvez muitos de vocês me encontraram indo a algum culto ou outro, ou me vendo nas redes sociais. E vocês sabem que eu não compartilhei isso em nenhum lugar, porque Deus falou, não é a hora. E há mais ou menos 3 semanas atrás, o Senhor usou um homem de Deus para falar comigo. Deus vai te falar qual é a hora. E eu sinto que Deus está falando, é agora a hora. Porque tem mulheres aqui que precisam ouvir isso. Eu comecei a ficar duvidosa do que Deus tinha me chamado, porque eu sempre dediquei a minha vida, desde que eu converti ao reino de Deus, à casa de Deus. Eu casei com uma pessoa que ama a casa de Deus, que ama estar na casa de Deus, servindo a casa de Deus. E eu comecei a viver uma realidade na minha maternidade, que eu não tinha controle de nada. Eu não tinha controle de nada e eu não tinha prazer naquilo que eu estava vivendo. E eu lembro que eu olhava para os dias se passarem e eu pensava assim, quando que vai acabar? Quando que a minha vida vai voltar ao normal? Eu não queria que fosse assim. E eu não tenho orgulho de falar isso. Eu não tenho orgulho de falar isso porque isso é o íntimo da minha fraqueza. Eu só queria que ela crescesse e a minha vida voltasse ao normal. Para eu voltar a servir na igreja, pregar, ficar com vocês, ficar até tarde, lanchar. Eu não queria ficar em casa quando chove. Eu não queria abrir mão de tanta coisa como eu estava abrindo mão. Talvez você já é mãe de 5 e você está olhando para mim e falar, que bobeira, pastora Hannah, você quer assim rapidinho, cresce rapidinho. Gente, para mim não foi assim, não foi a minha experiência. No meio disso tudo, eu comecei a pensar, não em me matar, mas eu comecei a pensar em morrer. Eu pensava, Deus, se alguma coisa acontecer comigo, essa dor vai passar. E eu tenho certeza que eu escolhi um bom marido e eu sei que ele vai cuidar dela. Porque era uma dor que ninguém estava vendo, que ninguém entendia e que eu não conseguia sair de dentro daquela dor. E eu comecei a pensar,
Eu preciso sair desse lugar. Talvez a única forma de eu sair desse lugar é eu não existindo mais. Só que aí, as ironias que Deus faz, Deus soprou um vento. Do 2º para o 3º mês da Ana Lu, ela está com 5 agora. Deus soprou um vento na minha casa e me direcionou a ler um livro. Eu comecei a ler aquele livro e o Senhor começou a falar muito comigo. O Senhor começou a falar muito comigo. O Senhor começou a falar muito comigo no livro, na palavra, no livro, na palavra, no livro, na palavra, no livro, na palavra. E o Senhor me lembrou que um dia Ele me deu uma palavra específica sobre a minha família. E Ele me lembrou que no ano de 2018, quando eu estava no seminário, morando lá, eu ainda não estava casada, eu estava só namorando o Samuel. E numa das minhas orações pela minha família, o Senhor me deu uma palavra específica sobre o nosso propósito. Deus falou assim: Hannah, a tua família vai se formar por causa do meu propósito. Você não vai formar uma família e depois eu vou dar um sonho para vocês realizarem juntos. Eu estou gerando a tua família porque já existe um propósito. E Deus falou mais: haverá uma graça sobre os teus filhos para viver dentro desse propósito. E quando o Senhor me levou de volta para aquela palavra, todo aquele medo, toda aquela angústia, aquela vontade de morrer, de sumir, de sair daquele lugar de dor, não sumiu instantaneamente, um processo que eu estou vencendo a cada dia, mas toda aquela densa treva, como se eu estivesse dentro da barriga da baleia, eu fui cuspida do lugar de escuridão. Eu fui cuspida do lugar de escuridão e o Senhor começou a mostrar a luz dele. Porque a palavra de Deus, querida, a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os caminhos escuros. E a minha visão estava turvada, obscurecida pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, pela dor, pela expectativa errada sobre a maternidade. Só que o Senhor me levou de volta àquela palavra e Ele me alinhou e Ele começou a dizer: você é uma mulher de Deus, você vai ficar de pé. Você é uma mulher de Deus, você vai começar a orar e proclamar que a tua filha vai sim se alinhar com propósitos de Deus na vida. Que você vai se levantar e mesmo depois de um dia cansativo, você vai para a igreja, vai pregar, vai orar, vai ministrar, vai abraçar. Você vai sim se levantar e sorrir para o seu marido. Você vai sim se levantar e cuidar da sua filha com amor. Você vai sim se levantar e ser grata e me render graças, porque eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. E o nome do meu pai, sabe qual é o nome do meu pai? O nome do meu pai é Emanuel. O Deus comigo. O Deus bem perto. O nome do meu Deus é Deus presente. Esse é o nome do teu pai. Você é filha do Emanuel. Hoje eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Tem muita coisa para acontecer aqui hoje. Em Gênesis 21, depois de anos terem se passado, de lutas terem acontecido, a palavra de Deus diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como ele disse, e ele fez por ela o que prometeu. Sara engravidou e deu o filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus na sua promessa. Na época fixada por Deus, a palavra vai se cumprir. Eu quero te dizer o seguinte: não basta ele ter te prometido, não basta ele ter falado isso sobre você, não basta ele ter falado ao teu respeito, a respeito do teu chamado, a respeito da tua casa, não basta. Então tá bom, espera e
e ver a palavra se cumprindo na tua vida. Espera, só tenha paciência, porque você vai ver a palavra se cumprindo no tempo fixado. Você crê nisso? Eu creio que muitas mulheres aqui têm promessas que ainda não se cumpriram. E eu quero dizer para você, eu não vou nem declarar, eu só vou dizer o que a palavra já diz. No tempo certo e fixado por Deus, a promessa se cumprirá. O que eu faço até lá? Se agarra com Deus. Se agarra com Deus e espera, porque certo é que a promessa se cumprirá. Queria te convidar a baixar sua cabeça. Começa a se lembrar do que Deus te prometeu. Deus me prometeu coisas quando eu ainda era adolescente. Às vezes eu perco de vista quando alguma coisa acontece de difícil, mas Deus me traz à memória. Talvez Deus te prometeu algo no dia da tua conversão, no dia do teu casamento, ou num dia simples, você orando na sua casa, Ele derramou uma promessa específica sobre você. Só que no meio do caminho você começou a se desesperar porque você esqueceu da palavra. Como eu sei quem eu sou? Eu me lembro da palavra que Ele disse sobre mim. Eu quero orar por você hoje, mulher, que tem uma promessa sobre a sua vida e essa promessa ainda não se cumpriu. E você diz assim: pastora, eu preciso de fé e paciência, porque eu estou no meio desse processo de espera da promessa. Se você é essa mulher, levanta a sua mão. Se você está no meio desse processo, levanta a tua mão, porque eu quero orar por você. Amém, eu também. Também. E eu sei que Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Porque não é sobre mim, é sobre quem Ele é. E todos precisam ver que Ele não mente, que Ele não falha e que Ele não muda. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você quer receber essa oração, levante suas mãos, comece a orar com o Senhor. Não espere que eu ore por você. Comece a declarar ao Senhor a verdade do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como a tua noiva. E a tua noiva às vezes é impaciente, Senhor. Às vezes a tua noiva perde de vista a visão do alto, a palavra que o Senhor já proferiu sobre nós e sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu quero te pedir, Senhor, uma visão do alto. Recebo a visão do alto. Eu creio que Ele está trabalhando, que Ele está movendo, que Ele está fazendo coisas para o meu bem. Eu creio que enquanto eu não vejo, Ele está movendo na direção do meu favor. Olha para o alto e olha desse lugar. Você vai entender e se lembrar que Deus, o Deus que você serve e de quem você é filha, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você sonha, muito mais do que consertar a tua vida. Ele é poderoso para fazer mais. E eu quero declarar em nome de Jesus, mulheres de Deus, com paciência e fé fervorosa para verem a palavra de Deus se cumprindo. Mulheres que não vão esperar deitadas na rede tomando açaí. Mulheres que vão esperar orando. Porque nada me ensinou tanto a colocar o meu joelho no chão quanto a dificuldade que eu vivi. E eu quero te dizer, se você está no momento de dificuldade, o Senhor quer te ensinar a colocar o teu joelho no chão. O Senhor quer te ensinar a quebrantar o teu coração. O Senhor quer te ensinar a ficar esvaziada da performance, para que Ele te encha da unção e do poder dEle, em nome de Jesus. Amém. Olá meninas, eu sou a Márcia e faço parte dessa grande família chamada Ilã. E sou aqui, da nossa recém-nascida Campus Taquara. Eu quero compartilhar com vocês uma grande provação que eu passei em 2018.
Ainda no finalzinho de 2017, durante o banho, eu resolvi fazer o autoexame da mama. E para minha surpresa, eu senti um caroço no meu seio. Sendo que os meus exames estavam ok, estavam em dia. E eu tinha amamentado meu filho durante bastante tempo. Eu fiquei, em princípio, calma, porque eu achava que fosse um nódulo comum. Então eu procurei ajuda médica. E conforme os resultados vinham chegando, só vinha a confirmação, até que chegou o laudo médico. Sim, eu estava diagnosticada com câncer de mama, grau 3, aos 32 anos de idade. O meu chão se abriu. Mas, na verdade, a gente só sabe que é forte quando a gente precisa ser. Porque, de fato, quem é forte é o Deus que habita em nós. E eu passei por todo o processo, quimioterapia, radioterapia e a mastectomia radical, que é a retirada total da minha mama. Eu, durante o dia, eu evitava ficar triste ou chorando na frente das pessoas, porque eu sabia que nada do que aquelas pessoas falassem, até mesmo as pessoas que eu mais amava, iriam garantir a minha cura. Então, foi aí que nas longas madrugadas, eu resolvi me deleitar aos pés do meu Senhor, conversando com Ele. Deus, eu tenho um filho de 4 anos. Me dê, por favor, uma nova chance. E ninguém está preparado para ter câncer. E eu senti por diversas vezes, no meio da noite, Deus falando no meu ouvido. Inclusive, Ele usou pessoas para dizer que aquele câncer não era o meu câncer de morte. E durante a mastectomia, eles escolheram mais uma amostra. E adivinha qual foi o resultado depois de algumas semanas? Eu não tinha mais nenhuma célula cancerígena no meu corpo. E eu louvo e agradeço a Deus pela cura que Ele me deu. E quanto a você, minha querida, eu não sei como tem sido o seu dia, a sua madrugada, mas eu quero te dizer que independente do que você esteja passando, pode ser algo impossível para você, mas para o nosso Deus é muito possível. Então somente creia, porque o mais Ele fará na minha e na sua vida. Aleluia! Tem cura nesse lugar! Yes! Eu posso falar isso com muita confiança. Né? Porque Deus é bom, gente. Ele nos ama. Olha, que presente que eu estou recebendo hoje. Que todos vocês estão na casa do Senhor. Dá um aplauso para vocês mesmos. Uhul! Conseguimos colocar quase todas as mulheres na Ilã em um lugar, que é um milagre. Eu já estou planejando, sonhando, colocando dinheiro do lado, que a gente vai... Devo falar? Pink. Ano que vem, a gente não tem lugar para todos nós cabemos. O que a gente vai fazer? Maracanã. Então, Deus diz que sonho grande, né? Então, vamos fazer. Então, vocês estão orando, amém? Não era a palavra da Hannah tremenda? Não é, ela é maravilhosa. Ela é como uma filha nossa. E ela já prega muito melhor do que eu e pastor Felipe, né? Então, o que a gente faça, né? Amém. Então, é bom estar com vocês hoje. Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas em nossas vidas. Cada um de nós. Eu sei que vocês provavelmente sacrificaram alguma coisa, deixou seus filhos em casa com seu marido. Só Deus nesse caso, né? Mas, graça do Senhor seja sobre todos eles, amém? Mas vai dar tudo certo. A gente tem algumas lutas hoje, mas quem dá uma luta aqui, uma luta ali, né? É normal, porque Deus é poderoso. E já vencemos tudo, né? Então, vamos entrar a palavra. E eu estava pensando, orando, né? E Deus me falou, Renê, todo mundo tem nome, né? Eu falei, eu acho que sim, Deus. E porque seus pais nasceram, e você nasceu e seus pais deram nome. Então, eu estava lembrando, e falei, o que eu posso falar? Então, quando a gente tem 4 filhos, e o caçulo nasceu aqui no Brasil. E vocês estão sabendo, eu sou americana, né? Pelo desse sotaque tão beleza, maravilhosa.
E então ele nasceu e a gente, quando ele nasceu e ainda não tinha decidido qual o nome dele seja. Não. Olha, com vergonha, o pastor está aqui, né? Com vergonha, demorou 1 mês para a gente colocar o nome dele. É uma vergonha, muito vergonha. E então, a nossa dúvida, alguém falou, não, vocês precisam dar um nome do seu filho bem brasileiro, bem... E eu falei, ok. Então, Felipe falou, então, Josué. Eu falei, Felipe, nosso cachorro é Josh. Eu não posso ter um Josh e Josué. Isso não dá. Então, a gente vai, vem, esse nome. E no final, eu escolhi Ethan. Não, eu sei, nem fala. Eu não sabia que todo mundo aqui no Rio não poderia pronunciar Ethan. Então, eu errei. Até hoje, eu estou, Ethan, me perdoe, filho. I'm so sorry. Então, mas é o nome dele. Amém. Eu tenho orgulho do nome dele, sabe? Eu não sei que vocês... Não importa que vocês não podem chamar ele. Eu não sei... Ei, rapaz, Josué, vem. Então, não chama coisas ruins, né? Mas eu tenho orgulho que o nome dele é Ethan. Mas, pensando em Deus, ele tem... E talvez vocês, quando vocês têm um filho, vocês procuraram o significante do nome, tal. E eu vi pessoas que, como eu, demorou muito tempo, os outros que escolheram muito rapidinho e nem procuram nada. Dá Luiz, dá Fernando, dá Pedro, então quanto faz? Então, mas eu creio, quando Deus, Ele já nos conhece, né? Mas quando Deus se aproximar da gente, é uma coisa muito gostosa quando você ouve Maria, Thaís, Márcia, Fernanda, Renata. Não, então, e ele nos chama pelo nosso nome. Amém? Vocês não concordam? Então, eu estava pensando, somente... Aquele que lhe deu a vida tem autoridade para dar ou mudar seu nome. E talvez algumas, Hannah falou que ela sofreu muito bullying. Então, às vezes, a gente entra na escola e todo mundo dá um nome. Sabe, eu não sei. Eu não sofri disso. Eu era um dos meninos que deu nome para todo mundo, infelizmente. Confesso, eu ainda estou pedindo perdão para todas as coisas que eu fiz na minha infância, né? É pesado mesmo. Então, mas, estou falando que ninguém tem autoridade para te dar outro nome. Ninguém. E ninguém pode mudar seu nome. Então, além de que tem autoridade. E eu vi algumas pessoas querem mudar o nome. A gente vai chegar lá também. Não importa como as pessoas te chamavam ou como você chama a si mesmo. Só a sua autoridade pode mudar. Há apenas um que tem um direito e autoridade de lembrá-lo de quem você é. E Hannah falou sobre os pais dela. Então, eles estavam lá para lembrar ela que era do Nordeste, né? Então, pode ser. Outras não estão qualificadas para nomeá-lo. Seu histórico pode ter marcado você. Talvez vocês sofreram. Eles te chamaram uma coisa feia, uma coisa que não é muito agradável. Uma coisa que te levantou, uma coisa que te abaixou, que te machucou, que marcou. Mas seu histórico pode ter marcado você, mas não está autorizado a rótulo. Eles não têm. Eles não podem te dar outro nome. Só Deus que pode fazer isso. Então, pensa atrás. E eu sei que talvez alguns de vocês estão lembrando. Mas, o que a sua mãe te chamou, ou o que seu pai fez a você,
pode ter te machucado e causado anos de reabilitação, mas não tem poder de moldar totalmente quem Deus te chamou para ser. Então, o que você sofreu não tem direito para continuar. Você tem direitos para seja chamado pelo nome que Deus te deu. E isso é uma coisa maravilhosa. Você não é definido pelo seu passado, nem pelo seu comportamento ou falhas, nem por suas lutas, os seus sentimentos, nem por sua circunstância, nem por aqui, amanhã, os culturas de hoje e amanhã, falsas idolatrias ou filosofias por nossa cultura atual. Você é quem Deus diz que você é. Pronto. Deus nos chamou assim, em 1 Pedro 2:9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele colocou 3 coisas lá: geração eleita, sacerdócio. Olha, eu sabia que iria me pagar. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso é você. Isso é cada um de você. Você foi escolhida. Você foi adotado e qualificado. Só entrando no reino de Deus. Você não é um erro, uma reflexão tardia. Não é uma desvantagem. Você não nasceu para ser uma desvantagem para ninguém. Você é uma bênção, menina. Você foi criada à imagem de Deus. Cada aspecto da sua personalidade, até a textura do seu cabelo. E todo mundo gosta de mudar, né? Se tem cacheado, obrigada. Você quer liso. Se você é liso, você quer cacheado. Não é? Eu sei, estou vendo muito progressiva aqui. Tem cheiro. Não, estou brincando. Mas você foi criada assim. E a gente faz maquiagem, a gente faz... Eu não estou falando nada mal sobre isso. Mas Deus te criou. Porque você sabe que Ele é o Criador. Imagina quando você estava sendo formada na barriguinha da sua mãe. E Ele colocou, não, eu vou colocar olhos marronzinhos nela. Com um pouquinho douradinho. E os sobrancelhas. Vai ser assim, vai ser grossa, vai ser fina. Seus... Tem algumas homens. Então, a sua bunda é grande, é pequeno, é magra, é gorda, né? Mas Ele te formou a maneira que Ele quis. Será que Ele errou? Obrigada. Estou no lugar certo, vocês estão concordando comigo. Então, mas vamos ser honestos, sabe? Às vezes a gente não gosta que a gente vê. Olha, eu estou no regime para 4 anos para perder peso, gente. Só 4 quilos. Só 4 quilos. Até hoje eu consegui. Que besteira, né? Mas o que eu estou falando? Bom, se eu coloquei a meu valor sobre meu peso, não é certo. Então, eu só gosto de ser a maneira que eu era quando eu tinha 18 anos. Mas,
E hoje em dia, cientificamente, tem maneiras para chegar lá, para cá, né? Mas sem regime de muito caro, pagando coisas, você é linda, você é bonita, você é feito pelo seu Deus que te amou no momento que ele estava, faz assim, faz o dedinho assim, faz o cabelo assim, faz a voz assim, faz a voz aquela, faz os dons dela, o que ele colocou. O que ele colocou. Então, isso é o seu nome. Ele já planejou para cada um de nós, para ter uma coisa, uma bênção para ser filho de Deus. Mas tantas vezes a gente anda e age, até nosso comportamento, às vezes, não bate com aquela imagem de Deus que Ele quer que a gente agir. Então, isso vira um problema. Eu acho que, às vezes, a gente esquecemos. Então, a gente está com pouco tempo. Então, a gente perdemos alguns minutos e a gente ainda, você sabe, Irlã tem, sabe, não. A gente, o tempo tá. Então, eu vou tentar pular para muitas coisas para vocês receberem. Maria Madalena? Ué, Google errou. Ela, vocês lembram quando Jesus ressuscitou? A Bíblia em João 20, vamos colocar, João 20, vamos pular já. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena, vocês estão certos, uau. Chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então Correu ao encontro de Simeão, Pedro e do outro discípulo, João, aquele quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Continua. Pedro e o outro discípulo, João, saíram e foram para o sepulcro. Os dois correram, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Então, já falando que Pedro ele não correu muito rapidinho, né? Eles não sabiam o futebol ainda nesses dias, né? Então, mas João, ele jogou bem, né? Então, e chegou primeiro ao sepulcro. Então, ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simeão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Deus. Ele estava dobrado, a parte separada das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegará primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Creu quem? Que Jesus ressuscitou. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. É isso. Chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro Isso. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puserem. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé,
mas não o reconheceu. Então, dessa história, eu acho que é bem meio engraçada, né? Mas os homens foram, eles chegaram, Maria chegou, ela nem entrou. Ela voltou para falar com os homens. Me ajuda, alguém roubou, sabe? Alguém tirou da pedrão da entrada. Mas Maria ficou. Eles viram tudo isso. Vocês leram comigo, mais ou menos, né? No meu jeito de falar. Mas vocês podem ler, né? Então, mas Maria ficou. E ela ficou chorando. Igual toda mulher, né? Então, mas o Jesus, eles levaram, eu não sei onde. Ela falou com os anjos. Eu não sei aonde eles colocaram Jesus. Não, pensa comigo. Você iria chegar a um túmulo, sabe? 2 anjos chegam e vocês vão agir assim? Não, sabe, eu achei, uau, ela é poderosa, né? Ela tinha uma coisa no coração dela que ela, sabe aquela, quando você perdeu alguma coisa, mulheres, você perdeu alguma coisa, você realmente pega a casa e virar cabeça para baixo até você achar aquela coisa. Isso que ela estava buscando. Eu quero ver meu Jesus. Alguém roubou ele e eu vou achar. Então, e de repente, além dos anjos, Jesus chegou. E ela virou. E a Bíblia diz que ela pensou que ele era o jardineiro. Pensa comigo, gente. Ela já viu os 2 anjos. Vira Jesus e pensou que ele é jardineiro. Eu imagino Jesus todo branco, brilhando, todo dourado. Com certeza, ele não parece igual do meu jardineiro. Meu jardineiro tem calça, tem camisa, está meio sujinha, né? Tem boné. Jardineiro? Então, o que ela estava pensando? Realmente. Então, a história vai, vem. E ela falou, eu não sei onde eles colocaram Jesus. Então, e a Bíblia não diz quanto tempo que ela falou com Jesus. A gente tem 1, 2 frases que estão notadas na Bíblia. Mas a gente não sabe quanto tempo que ela estava lá, face a face com Jesus, e não conhecendo quem ele é. Por quê? Eu falei com o Felipe, por quê? Então, eu já tinha na minha mente, mas eu quis ouvir o meu sacerdote da casa, né? E a gente, estávamos conversando, e eu falei, ela não tinha fé. Os olhos dela não estavam abertos para ver quem ele é. Então, até ele falou, o quê? Vai lá. Disse ele, pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Imagina. E de repente os olhos dela, ela poderia ver. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico, Rabboni, que significa mestre. Então, de repente, os olhos estavam abertos e ela viu pela fé, porque ele chamou o nome dela. Mesmo que ela pensou que ele era jardineiro, tinha uma coisa, tem uma intimação dentro. Então, a Bíblia diz também que Maria era uma das mulheres que seguiram os discípulos. Até eles, eu acho, hoje em dia falando, eles fizeram comida, porque sabe que os homens são, aonde tem carne, aonde tem, né? E eles fizeram comida, eles sustentaram os homens, servindo dos homens. Então, mas ela também foi
liberta de 7 demônios. Então, ela tinha um relacionamento forte com Jesus. Por isso, se ele era o jardineiro, e ele falou, Maria, ela falou, que manda jardineiro? Não, porque ela sabia a voz dele. Ela conheceu Jesus como fosse um amigão. Jesus falou, Maria, e de repente, agora eu sei. Então, estamos falando com quem sou? Quem sou? Quando eu busco Deus, eu busco para Ele chamar meu nome. Eu sei que eu sou completa nele. Eu sei que tudo que eu preciso está nele. Eu não falto nada, não porque a gente trabalha muito, somos maravilhosos, é porque Deus proveu para nós. Não tem nada mais. Ele nos sustenta, Ele nos dá cura. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para pagar tudo, incluindo todos os nomes que outras pessoas tentaram te colocar, ou todos até seus pensamentos que você pensa que você é. Jesus morreu para remover dessas coisas. Não, ela é minha filha. Não, ela é maravilhosa. Ela é uma bênção. Ela é capaz. Ela é digna. Ela é inteligente. Ela é esperta. Ela é engraçada até. Então, eu tenho uma lista aqui. Eu vou terminar por causa do tempo. Porque os 5 estrelas vão brigar comigo. Não por causa de Deus, por causa das 5 estrelas. Mas, gente, minha oração para vocês é que seus olhos podem ser abertos para realmente ver Jesus e realmente conhecer tudo que Ele já tem preparado para cada um de vocês. Porque não tem fim. Não tem fim. O misericórdia não tem fim. Todas as suas falhas não importa para Ele. Eu acho que Ele nem presta atenção de todas as suas falhas. Porque Ele já está olhando além. Ele já está olhando além. Você está esperando uma cura. Daí, porque Ele pagou o preço para você. Você foi comprada, até adotada. Recebe olhos abertos e os ouvidos também para ouvir Ele chamando o seu nome. E eu quero te lembrar, o preço que Ele pagou, o que Ele comprou. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você tem a paz com Deus. O Espírito Santo vive dentro de você. Você tem acesso à sabedoria de Deus. Você está reconhecido, ó Deus, e não está condenado por Deus. Você foi justificado, você é um embaixador de Cristo, completamente perdoado e completamente amado. Você é uma doce fragrância de Cristo para Deus. Você é um templo onde Deus habita. Você é o sol da terra e a luz do mundo. Você foi escolhido por Deus para dar frutos. Você é um herdeiro com Cristo. Você compartilha sua herança. Vocês estão unidos ao Senhor. Um espírito com Ele. Você é membro do corpo de Cristo. Você é santificado.
Você é uma raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, criada para cantar louvos a Deus. Você é um filho de Cristo e o inimigo não tem poder sobre você. Você tem a mente de Cristo, pode se aproximá-lo com ousadia, liberdade e confiança. Você é completo em Cristo. Não foi dado a você um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Todas as suas necessidades são satisfeitas por Deus. Você foi comprado por um preço e pertence a Deus. Você foi adotado por Deus. Você tem a certeza de que todas as coisas funcionam para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Você está livre de cobranças coordenatórias feitos contra você. Nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Você foi estabelecido, ungido e selado por Deus. Tenha confiança de que o bom trabalho que Deus começou em você será fiel para completá-lo. Você é feito dele e pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, em nome de Jesus. Recebe, mulheres, recebe, mulheres, recebe, mulheres. Se você está aqui hoje à noite, glória a Deus, Ele é bom. Você é escolhido. Se você está hoje à noite e você diga: Renê, eu sou preso de pensamentos ruins sobre mim mesmo. Eu quero que vocês levantem as duas mãos e agora eu estou declarando uma cura. Uma cura, uma cura. Seja liberto desses pensamentos que são contra de ti. Recebe as palavras que se levantam para seu agarrar o que Deus tem planejado para você. Você é abençoada e o seu nome não mudou. É o nome Filha de Deus. Aleluia. Fica de pé, vamos orar. Quero que todos levantem as suas mãos. Lembra, você é o sol do mundo e a luz do eterno, a luz do mundo. Sol da terra, luz do mundo. Levanta as tuas mãos, Senhor, eu peço, eu declaro, Senhor, que cada mulher aqui, Senhor, está cheio de seu poder. Estão cheios dos pensamentos que estão a favor deles, Senhor. Que cada um vão pensar, Senhor, a maneira que o Senhor pensa sobre eles. Eles são abençoadas, eles são lindas, eles são feitos por Ti. Uma maneira maravilhosa. E nada vai mudar disso. Nada, 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 nada. Senhor, eu peço, Senhor, unção sobre Ilã, das mulheres aqui, Senhor. Todos, Senhor, que eles sejam luz e seja sol dessa terra. Em nome de Jesus, e te damos toda glória e toda honra. Aleluia, aleluia.